Olá a todos os visitantes do canal do YouTube do Instituto Santo Atanásio. Estamos aqui para mais um Isa Notícias. Para falar hoje, de uma infeliz repercussão, que teve Fidúcia Súplicas. Continuamos logo depois da vinheta. Pois bem. Então a gente vai falar hoje, infelizmente, daquele político americano, que ele acabou mudando a opinião dele sobre o dito casamento gay. Então nós vamos ler a notícia e tecer comentários. Antes disso, convidar todos aí para jabazinho, para a nossa campanha editorial, Literatura Magna, 2 livros clássicos católicos, a história do Imperador Carlos Magno e os 12 pares de França, um clássico da literatura, inclusive é um grande marco aí da literatura cavalheiresca, que depois, anos depois, iria inspirar Don Quixote, por exemplo, e o clássico do Padre Benson, O Senhor do Mundo, uma distopia apocalíptica, e que lá nesse livro vai mostrar muito bem que a religião do anticristo é o humanismo, e tudo mais. Também temos, nosso Isa Membros, nosso blog está lá ativado e temos cursos lá para quem estiver interessado, inclusive os cursos gratuitos. E claro, não esqueçam de, se gostar do nosso material, curtir, compartilhar, comentar, aqui, a seção de comentários, vocês já sabem, é livre, Inclusive, geralmente quando acontece esse tipo de notícia ruim, o sede vacantes, por exemplo, o Instituto Santo Atanásio não é sede vacante, mas eles vêm aí encher o saco no comentário e faz parte, a gente não pode deixar o comentário aí à vontade, certo? Então vamos lá, vamos para o programa de hoje, Então vamos para a nossa notícia. A notícia é: Fidúcia Súplicas muda a posição de um político católico dos Estados Unidos sobre o casamento homossexual. Então, durante as últimas semanas, se falou constantemente da reação dos bispos diante do documento Fidúcia Súplicas da Congregação para a Doutrina da Fé. O documento que permite a bênção de casais em situação matrimonial irregular ou do mesmo sexo foi matizado, criticado ou diretamente rejeitado por um bom número de bispos e inclusive por conferências episcopais inteiras no mundo inteiro. Claro, porque como a gente viu no Isa Notícias anterior, na verdade, a patifaria, patifaria súplica, a gente chamou o programa. E teve essa repercussão negativa, teve os passapanistas dizendo, não, veja bem, porque, como a gente viu no Patifaria Súplicas, tem aquelas contradições, eles dizem, não, a doutrina não mudou, etc. Mas os caras cometem um erro teológico para abrir a brecha para a bênção, é isso que acontece. E não por acaso isso gera confusão. Quando a gente diz que gera confusão, isso não é birra, dos católicos tradicionais, etc. Ou, como diz católicos conservadores. Inclusive, o vídeo de hoje vai ser criticando os católicos conservadores. Nós vamos criticá-los. Nós temos que fazer uma distinção. Se você quer entender um pouco de crise da igreja, as análises que a gente faz aqui, etc., é importante entender a distinção entre católicos tradicionais e católicos conservadores. E é para fazer bem essa distinção. E esse caso que nós estamos trazendo hoje, ele mostra muito bem qual que é a diferença dos dois tipos de católicos, e por que os conservadores às vezes enganam. Então, vamos lá. Continuando. Por outro lado, talvez pela maior dificuldade de medir a opinião dos mais de 1.000 milhões de católicos de todo o mundo, prestou-se menor atenção à reação dos católicos leigos e sua percepção do que significa em si no documento. Nem todo mundo tem saco para ler o documento, interpretá-lo, etc. Nós, do Instituto Santo Atanásio, como a gente é um apostolado católico de cunho cultural e intelectual, a gente tem que ler isso. Ano passado, por exemplo, eu li aqueles documentos lá da sinodalidade, do sínodo da sinodalidade e tal. Uma linguagem chata, paçoquenta, Expliquei o que é a paçoca nos vídeos anteriores, Essa paçoquenta do caramba. Mas, tem que ler.
A gente tem que ler e o Isa Notícias está aqui para a gente, né, transmitir a nossa análise do negócio. Pois bem, continuando, nesse sentido, as declarações feitas por Chris Christie, político católico dos Estados Unidos, em um ato público com concidadãos de Epping, podem ser significativas. Nelas foi feita referência ao documento do Vaticano. Então vamos lá. Este político, antigo governador de Nova Jersey, está atualmente empenhado em sua campanha eleitoral para ser o candidato presidencial do Partido Republicano, embora a probabilidade de conseguir a nomeação seja muito reduzida, já que outros políticos como Ron DeSantis, Nikki Haley e o próprio Donald Trump estão muito à frente nas pesquisas, né? E parece que o Trump está atropelando lá, né? Começou as prévias, né? O Partido Republicano, que seria, né, teoricamente a direita dos Estados Unidos, né, e os democratas seriam a esquerda dos Estados Unidos. Então nós temos um antigo governador de Nova Jersey, né, então conservador do Partido Republicano, né, que aconteceu nesse evento de campanha, né? Como evento de campanha, Christie anunciou que mudou de opinião e de agora em diante estará a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo, segundo explicou em Epping. A mudança foi progressiva até chegar ao ponto de abandonar suas convicções familiares e religiosas nesta questão. Aí, vamos ver o que ele falou. Para mim, ainda é, e também foi, um processo pelo qual tive que passar para mudar a forma na qual me educaram, tanto do ponto de vista familiar, o que ensinaram e sentiam minha mãe e meu pai, como do ponto de vista religioso, o que minha igreja me ensinou a crer. Né? Então você veja que ele está dizendo, esse político, que ele passou por um processo para mudar de opinião. Né? Então, com efeito, até então, né, então até este evento de campanha, Christie sempre tinha se oposto ao casamento homossexual. Como candidato a governador de Nova Jersey, em 2013, anunciou que vetaria qualquer lei que tratasse de legalizar esse tipo de reuniões. Então ele era duro. Ele era duro nessa posição. Né? Posteriormente, criticou a decisão de Objet Fell contra Hodges do Tribunal Supremo, que declarava que os casais do mesmo sexo tinham direito fundamental ao casamento. Então, tipo assim, ele tecia críticas públicas, fez promessa de campanha contra isso. Mudou faz pouco tempo. Por quê? Aí vamos lá. Para justificar sua mudança radical de posição em uma questão tão significativa, recordou que há 1 ou 2 semanas, né, que no caso foi em dezembro, o Papa Francisco permite as bênçãos de casais do mesmo sexo. Veja. O documento... O próximo Isa Notícias, né? Spoiler, o próximo Isa Notícias a gente vai pegar a resposta do Dicastério de Doutrina da Fé sobre o Fiducia Supplicans. Né? Então o Tucci ele foi lá e se manifestou, né, dado várias reprovações. Então nós vamos destrinchar, né, o chororô do Tucci lá nesse documento. Mas veja, como é que os leigos entenderam isso? Né? Veja, como é que eu entendi? Né? Tá lá no nosso programa anterior, eu entendi. Esse documento é uma patifaria. Eles criaram uma bênção que simplesmente não existe, não tem fundamento nem na tradição, nem nas Sagradas Escrituras, nem no magistério. Não tem esses fundamentos. Não existe. Eles estão querendo criar, né, um desenvolvimento, uma coisa nova, né, bênção pastoral, né, como se as bênçãos que não são rituais, né, que são feitas espontaneamente, fossem não litúrgicas, e elas sempre são litúrgicas, sempre são sacramentais, etc. Então veja, a gente fez toda aquela análise, né, e provou que, que embora o documento diga não mudou nada doutrinalmente, mudou. Essa brecha faz com que a prática pastoral de uma teologia caduca e sacrílega, né? Vamos usar as palavras certas, a teologia sacrílega, né, faz com que o quê? A doutrina seja minada, seja subvertida. E para os leigos, para esses políticos, né, e como sai na mídia, etc., e como nós vamos ver em outras notícias, né, das repercussões negativas, né, tá liberada a bênção. Na prática tá liberada a bênção. Ah, mas é pastoral, ela não é litúrgica. Não existe isso de bênção pastoral, como a gente viu, e mesmo que existisse, tá feita a confusão, certo? Então vamos lá, né? Então ele está justificando, né? Ou seja, ele tinha problema. Pô, a minha família me ensinou esses valores e a minha religião me ensinou que era a contrária. E ele se considera católico, ele está querendo seguir a igreja. Aí de repente ele vai lá e vê. Então ele já estava se sentindo sob pressão,
né, sobre essa posição, né, do casamento, porque ele disse que foi progressivo. Então, ninguém muda assim do dia para a noite, né? Então, ele estava sentindo pressão para mudar de opinião. Já vamos falar sobre isso. E aí vem Fidúcia Súplicas e... Opa, beleza, a igreja mudou seu posicionamento, né? Então, vamos lá. Continuando. Nesse sentido, explicou que... Vamos lá, essa é a parte mais reveladora do artigo. A sociedade mudou e o que a gente aceita em nosso país é agora diferentemente do que quando eu cresci. De modo que já não tem nenhuma objeção a respeito. Em definitivo, creio que estou convencido disso. Vamos lá. Essa parte aqui. Novamente. E aqui é a diferença, né, que nós temos do católico conservador para o católico tradicional. Né? Por exemplo, porque para o progressista, é tudo direita católica, então eles são ou os ultraconservadores, são conservadores e tal, eles põem tudo no mesmo balaio. Embora, né, como a gente viu ano passado, né, na análise de conjuntura eclesial, né, o grupo lá do padre Demore, né, eles já, esses esquerdistas da CNBB, da Teologia da Libertação, os acadêmicos pelo menos, né, na esteira, né, do estudo do padre Agenor Briguete, eles já estão querendo mudar a classificação, né? Então, tem os católicos libertários, tem os conservadores e tem um outro tipo que não é propriamente conservador, que eles estão chamando de neotradicionalistas. Ou seja, demorou, mas eles conseguiram já perceber, pelo menos empiricamente, por causa do estudo do padre Demore, do padre Agenor Briguete, né, que há essa distinção. Só que os conservadores, eles sempre, os tradicionais, católicos tradicionais, sempre fizeram crítica aos conservadores e os imputam muitas vezes mais perigosos que os progressistas. Por quê? Porque o progressista ele é vanguardista, né? Ele vai lá e gera o escândalo. E o conservador, ele muitas vezes, ele tem o verniz, né, de estar defendendo a doutrina de sempre, tal, né, de estar defendendo a tradição, mas na prática não é bem isso que acontece, certo? O católico que nós estamos querendo chamar aqui, né, nessa parte da análise, né, o conservador, desculpa, o católico conservador é aquilo, né, que o Chesterton dizia, né? Vamos ver aqui, ó, tem essa frase famosa do Chesterton que sintetiza a questão, que é o seguinte, ó, diz o Chesterton, né? Todo mundo moderno se dividiu em conservadores e progressistas. O negócio dos progressistas é continuar cometendo erros. Os progressistas, eles querem ser a vanguarda. Então eles propõem mudanças, eles veem um problema e propõem falsas soluções para o problema. Né? Muitas vezes os progressistas eles estão vendo o problema corretamente, mas a solução que eles propõem não é correta. Certo? Então, o negócio dos progressistas é continuar cometendo erros. E qual que é o negócio dos conservadores? Vai dizer o Chesterton. O negócio dos conservadores é prevenir que os erros sejam corrigidos. Né? Ou seja, é aquela coisa lá que dizia, né, o professor Orlando Fedeli, né? Os conservadores eles são bons para conservar, né, a etapa anterior da Revolução. Então eles estão atrasados na Revolução. Os progressistas eles vão lá e avançam, né, eles são os vanguardistas, eles vão lá e avançam, propõem novidades. Né, os conservadores, a princípio, recuam, mas com o passar do tempo, né, eles vão se adaptando, né, então o negócio do conservador é se adaptar, e vão, né, pouco a pouco aceitando, de tal modo que aquilo que era absurdo no passado, hoje os conservadores aceitam de boa. Podemos dar os exemplos sociais, por exemplo. Isso acontece do âmbito de vista social, divórcio. A gente tem os conservadores aqui no Brasil, né, Deus, Pátria e Família, mas, né, desses Deus, Pátria e Família, quem é contra o divórcio? Agora, se a gente percebe que os conservadores, em sua maioria, não são contra o divórcio, né, eles não fazem discurso contra o divórcio, eles falam de família, mas não falam contra o divórcio. Né? Os católicos conservadores devem o ser e o são. Por quê? Aí é que tá, qual que é a diferença? Porque o princípio do católico tradicional não é bem que é a tradição.
que é a tradição? A tradição é o método com que é se transmitida uma doutrina. Então, como essa doutrina vem desde muito tempo transmitida de geração em geração, isso gera, né, uma tradição para ser tradição de transmitir. Né? Então, isso, né, é uma transmissão de geração em geração de certos conhecimentos. Isso é que é a tradição, isso que é tradicional. Então, o suporte do tradicionalismo não está propriamente na tradição. Na verdade, se a gente for mais a fundo, ele está na doutrina. E não na doutrina na sua superfície, mas na doutrina segundo os seus princípios. Né? Vamos lá. Céus e terras passarão, mas minhas palavras não passarão. Nosso Senhor falou isso. Se as palavras de Deus não passarão, o que isso significa? Isso significa que os princípios, as leis que Deus decretou desde a eternidade, elas não mudam. Aquilo que era pecado ontem vai continuar sendo pecado hoje. Os conservadores trazem, os tradicionalistas, eles trazem isso no coração, eles trazem o princípio, certo? Esse princípio, os princípios não mudam. Eles são inegociáveis, é por eles que a gente briga. Os conservadores não é tanto o princípio, embora eles falem de princípio, mas não é tanto, na prática, eles cedem. Eles cedem, e aí o que acontece? Eles rogam pela adaptabilidade. Então, aquilo que não era absurdo, aquilo que... Tudo bem, já não é mais socialmente absurdo defender o divórcio. Então, vamos ser a favor do divórcio. Vocês entendem? Existe uma diferença essencial entre o que é tradicional e o que é o conservador. O conservador, ele é um revolucionário tímido. Ele não está hoje do lado deles, mas daqui a umas gerações ou décadas estará. E o exemplo do Chris Christie, esse político americano, mostra isso. Ó, vamos voltar aqui. Ó. A sociedade mudou. Essa é a justificativa dele. A sociedade mudou. E o que a gente aceita em nosso país é agora diferentemente do que quando eu cresci. Qual que é o princípio disso que ele afirmou? Para esse político, o princípio é o seguinte: o que a sociedade aceita é o critério do que deve ser permitido ou não, do que deve ser defendido ou não. Você entende? A sociedade mudou a maneira de aceitar ou não os princípios. Então, agora eu posso mudar de opinião. Eu posso, como católico, agora defender o casamento gay na cabeça dele. E não pode. Céus e terra passarão, mas as palavras de Deus não passarão. Uma coisa está, a gente tem que saber muito bem que é o seguinte: uma coisa está normalizada, né, ou seja, normal, né, que é aceito socialmente. Então, e por ser aceito socialmente, é amplamente praticado. Uma coisa está normal, ou seja, ser normal o divórcio, né, para usar o exemplo que a gente está dando. Uma coisa ser normal não significa que ela é moral, que ela é correta. Você entende? Então o conservador, ele vai vendo o que a sociedade está aceitando ou não, e ele vai mudando os seus valores, segundo esse aceite ou não da sociedade. Não há diferença essencial, portanto, entre o esquerdista e o conservador. Porque o princípio por que eles estão se guiando não é nem metafísico, nem filosófico. Ele é simplesmente o quê? Sociológico, em ambos os casos. Os esquerdistas progressistas é porque, como eles são hegelianos, eles acham que eles têm que destruir uma ordem para construir outra melhor em cima. Então eles são destruidores. Mas eles atuam e eles querem mudar os valores sociologicamente. Enquanto os conservadores, quando o estrago que os progressistas fizeram, ou seja, o que os conservadores fazem? Eles impedem que os erros sejam corrigidos. Quando o estrago está feito e todo mundo já foi normalizado o erro, os conservadores vão lá e começam a aceitar o erro também. Então, nós temos que tomar cuidado com essa espécie de evolucionismo moral. Não existe. Os princípios, as leis, os 10 mandamentos, gente,
eles são perenes. É para todo sempre. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Né? Mas é isso, né? É impossível determinar, continuando, né? É preciso determinar com certeza se a mudança de postura do Chris Christie foi, de fato, consequência da publicação de Fidúcias Súplicas, ou se a referência à declaração foi uma mera desculpa para explicar essa mudança ante o eleitorado. Né? Então você veja que se pressão do eleitorado ele já sofria, então tem muitos conservadores, né, que são a favor do tal do casamento homossexual. Nós, católicos tradicionais, independentemente se é conservador ou progressista que está defendendo isso, temos que continuar sendo contra. Assim como nós temos que permanecer ser contra o divórcio, embora, né, progressistas e conservadores, né, os aceite socialmente. Continuando, seja como for, não resta dúvida de que é uma amostra de que, aos olhos de muitos católicos, a declaração vaticana legitima de fato as uniões homossexuais. Inclusive prepara para a aceitação do casamento de pessoas do mesmo sexo. Não há dúvida, né, que a Fidúcia Súplica é um passo para que haja essa aceitação. Porque vejam bem, é tão patifaria, vamos voltar um pouco para o programa anterior, é tão patifaria esse negócio de bênção pastoral, né, bênção pastoral que não é litúrgica, então você pode dar para qualquer um, então você pode até abençoar o pecado se ela for pastoral. Beleza, então agora vamos fazer, vai ter o casamento sacramental, né, que é o matrimônio propriamente falando, e agora nós vamos criar o matrimônio pastoral. Não tem sacramento envolvido, mas pastoralmente a gente pode, né? Você veja, né, dar bênção qual que é a dificuldade de dar bênção pastoral passar pelo casamento matrimonial? É uma mera, se já não existe bênção pastoral, é uma mera questão de flato vocis, né? Nome vazio, é uma distinção teológica nula, é um erro teológico que tá tentando ser colocado goela abaixo, né? Qual é a dificuldade desse flatus vocis chamado bênção homossexual você passar para, né? Você cria ali o rito, como já criaram, por exemplo, a Suécia e a Alemanha, e com fidúcias súplicas eles não voltaram atrás. Fidúcias súplicas, teoricamente, proibiria ritualizar a bênção para casais irregulares. Suíça e Alemanha fizeram isso, não voltaram atrás, não tem notícia de que eles voltaram atrás. Ou seja, não adiantou de nada, né? Não diga que não ia adiantar nada, né? Então, né, se a sociedade está aceitando o casamento e tal, por que a gente não pode fazer um ritual pastoral? A ideia é a gente faz essa distinção de ritual litúrgico de ritual pastoral. Ou seja, daí você chama de pastoral toda a patifaria que você quer teológica, né? E tal. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, os progressistas vão aplaudir, os conservadores vão ficar nessa paçocagem, né? Não, veja bem, a doutrina não mudou, tal. Não, você está aceitando um erro teológico. A doutrina não mudou, mas eles estão dizendo que a doutrina não mudou, etc. Na prática, na realidade, concretamente, vão estar dando bênção para casais homossexuais, vão ter políticos católicos se sentindo com aquela segurança psicológica de aprovar socialmente o pecado. Ou seja, você normalizou o escândalo. Só que o fato do escândalo ser normalizado não significa que não é mais escândalo. Significa que o coração das pessoas estão duros e indiferentes. É isso que significa. Você veja, no passado, uma pessoa ser divorciada era escândalo público. Socialmente, não era aceita. As pessoas eram mais vistas. Hoje em dia está normalizado. Mas o divórcio deveria... Quer dizer, não é que deveria. Continua sendo escândalo. Continua sendo escândalo. E Nosso Senhor foi duro com aqueles que são ocasião para escândalo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É isso aí, né? O Sr. Strickland, ele até tentou falar a doutrina de sempre, etc. Mas, né, o objetivo dos revolucionários, né, é abrir a brecha para causar confusão. E eles vão tacando a letra para eles não significa nada. O que significa para eles é a praxis, né? É a prática. Então eles têm que abrir brecha para que os cupincha deles, né, comecem a dar bênção e tal. Aí, agora que a bênção foi normalizada pastoralmente, né, eles possam ir para o próximo passo, que é o ritual, etc. Né? É assim que acontece. Né? Até que, né, as pessoas que falem contra
esse tipo de bênção, contra esse tipo de relacionamento, né? Elas vão ser as malvadonas, não vai pegar bem, etc. Né? Então, e como é que se chama isso quando acontece uma inversão de moral? É o que a teologia chama de iniquidade. Iniquidade. Em resumo, os conservadores, eles não são obstáculos para o avanço da iniquidade. Muito pelo contrário. Eles são adaptativos à iniquidade. Por isso que a defesa do tradicionalismo não tem que ser só pela regra, não tem que ser só pela letra fria. É pelos princípios. A gente, quando vai argumentar para defender a tradição, são pelos princípios teológicos, pelos princípios filosóficos. É os princípios. Por quê? Porque os princípios são os fundamentos da realidade e isso não muda. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Novamente, se gostou do vídeo, compartilhe, curta, né? Qualquer dúvida aí, comente. E viva Cristo Rei!